Valeu por E ter aí? topado aí o convite. Tudo tranquilo? Tudo beleza? Tudo indo. Valeu, Julinho. Breno que fala conosco ao vivo do Rio de Janeiro, uma cidade que está tranquilíssima no meio de toda essa pandemia, né? Uma maravilha, né? Tão bom que já está flexibilizando tudo, né? Ah, aqui Nem também. chegamos, estamos longe do pico, né? A curva cada vez, né, mais para o alto, e aí o poder público municipal resolve começar a flexibilização, né, do isolamento social. Realmente é difícil, né? Aqui tem acontecido isso também, né? E a justificativa aqui é porque aumentou o número de leitos, né? Não é que as pessoas ficaram curadas, é porque, como você coloca mais respirador, compra leito da rede privada, aí o sistema público aumenta a capacidade. É como se dissesse assim: ó, agora pode ficar doente, tranquilo que tem leito para você, né? Como se o importante fosse isso. O importante é não ficar doente, viu, gente? Vocês que estão vendo aí, né? É, Não fica doente, não, tá? Então, né? E nos proteger aí. só para complementar essa introdução, né? E o mais incrível é que, apesar da gente não ser da área da saúde, né? Mas se a gente pegar os exemplos dos outros países, aqueles que demoraram a começar com isolamento e aqueles que flexibilizaram antes de quando devia, né? Deu problema, né? A coisa piorou e muito. Né? Então, você, né, nesse sentido, você nem precisa ser especialista em saúde pública, né? Basta ver os exemplos dos outros países, né? O que aconteceu, né? Em relação ao que a gente está vivendo aqui. Né? Né? Uma quarentena, né, muito mal feita, né? Em que os lugares que atingiram o maior índice passaram um pouco mais de 50%. Né? E agora essa ideia de flexibilização, todo mundo longe do pico ainda, não só o Brasil, e no meu caso aqui, né, o Rio, a cidade do Rio e o estado do Rio, longe do pico, né, e os poderes públicos pensando em flexibilizar. Né? Claro que a pressão econômica existe, né? Claro que as pessoas que têm que sair de casa, né, estão numa situação muito mais difícil do que as que podem fazer o isolamento, né? Mas, vendo o exemplo dos outros países, é uma coisa que não se consegue entender. Pois é. Vamos falar de um assunto que esse você é especialista e já eu entendo menos ainda do que saúde. Olha que eu não sei nada de saúde, né? Que é direito. Toda pandemia, assim, toda grande mudança social, né? Ela acaba, claro, impactando o direito. Não tem como, né? O direito, às vezes, me parece funcionar como uma espécie de narrativa da sociedade, né? Você descreve a sociedade, os conflitos que você possa imaginar que possa acontecer na forma do direito, né? E a gente tem uma pandemia aí que mantém as pessoas em casa, deixa todo mundo com medo, enfim, que fatalmente acaba gerando mudanças, acaba gerando impactos gigantescos aí na área do direito, né? Quais são os impactos que você, criminalista, né, advogado criminal, né, homem de confiança da Rede Globo para dar opinião, né, sobre direito penal, né? O que você vislumbra aí de mudanças que a gente pode esperar para já? Olha, primeiro que a gente tem que lidar, né, com um certo exercício de futurologia, né, como é que vai ser o mundo pós-pandemia. Né? Saber com certeza, né, ninguém sabe. Agora, existe sim, né, na área jurídica criminal um certo receio, né, de um mau uso de todo o sistema penal, né, em relação ao sentimento do medo. Né? Uma coisa a responsabilidade dos governantes, né? Uma coisa é a responsabilidade individual, né? Outra coisa é a existência de uma aventura política, né? Que possa, né, vir a usar esse enorme potencial, né, que tem o medo. Né? A gente viu muito isso acontecer, a gente já conversou sobre isso, Júlio, no pós-11 de setembro, né, nos Estados Unidos, em que a população aceitava, né, a flexibilização de direitos individuais, de direitos civis, em prol, né, do combate ao terrorismo. Tamanho foi o trauma, né, de todo aquele evento de 2001. Né,
E nesse cenário, né, o perigo de surgir, né, um líder político populista que tente usar isso, né, não exatamente para combater doença, não exatamente para evitar terrorismo, né, mas com outros fins, né, é muito sério e muito perigoso. Né? O sistema penal, né, ele é um excelente instrumento de uso, né, por aventureiros populistas, né, quando você tem o potencial do medo, né, aí inserido. Então, eu acho assim que a primeira preocupação, né, na seara jurídica criminal, né, que tem que se ter é essa. Né, como é que vai ficar essa questão, né, no que a gente, por enquanto, chama de mundo pós-pandêmico, né, ou, né, quando começar a voltar de fato, né, a uma vida normal, independente da perpetuação do vírus, né, dos contágios, né, etc. Né. Eu acho, assim, mais especificamente, né, essa pergunta, eu acho que ela está sendo feita, e a maioria das pessoas estão tomando consciência do que eu vou dizer agora, né, a partir de 2021. Né. Não que 2020 já tenha acabado, né, mas eu acho que está todo mundo percebendo que vida normal mesmo, em 2020, apesar, né, da gente estar aí em junho, né, e vamos chegar na metade do ano, no final do mês, né, apesar disso, eu acho que vida normal mesmo, 2020, eu acho que já foi. Uma coisa que eu estava olhando, né, assim, acho que é o debate dessa semana, se bobear, voltou a ser aquele papo de fake news, né? E tem um projeto no Senado, Câmara e Senado, os dois têm projetos, né? Até estavam discutindo unificar os dois. Quase que a Câmara votou essa semana, mas Rodrigo Maia parece que adiou justamente para tentar negociar com o Senado um projeto único, né? No Senado, o relator é o senador Alessandro Vieira. Como eu estou em outro grupo de WhatsApp, um dos tantos, ele está num deles e ele já fez uma prévia da defesa lá no grupo, né? Favorável ao projeto e tudo. E aqui no Estado, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto que prevê multa para quem divulgar informação ou notícia falsa, né? Criar e divulgar, mas só com relação à pandemia, só com relação à Covid. Né? Então, assim, informações incorretas. Né? É uma lei que eu não sei como é que vão aplicar, porque não diz quem é competente, o órgão competente para fiscalizar, como é que, enfim, tem uma série de problemas aí que tem que costurar um bom decreto. Na prática tem a lei, mas não tem como funcionar, né? Do jeito que está hoje, não. Mas não deixa de ser um passo legislativo nesse sentido, né? Você acha que funciona usar o direito penal para resolver a questão de fake news? Ou é, mais uma vez, um abuso do direito penal, como a gente tem um monte de problema social, não resolve na área econômica, na educação, na cultura e tal, aí sobra o direito penal para resolver tudo. Você acha que é mais um capítulo dessa banalização? Dá certo esse negócio? As pessoas tendem a achar, né, Júlio, algo que a gente sabe, mas que a maioria das pessoas não sabe, né, que o direito penal resolve num passe de mágica, né, qualquer questão, qualquer problema. Né? Então, vamos criminalizar tal conduta, vamos aumentar tal pena, né, que a gente vai estar combatendo de maneira absolutamente eficaz, né, aquele problema. Né? Então, modifica o Estatuto do Desarmamento para aumentar a pena para porte ilegal de arma de fuzil, né, armas grandes, né? Então aí o traficante vai falar, não, pô, então agora vamos tomar cuidado, porque agora a pena, né, passou para um patamar maior. Não é assim que funciona. Né? É assim como a criminalização de condutas. Né? Eu tenho um amigo meu, defensor público aqui no Rio, que outro dia fez uma brincadeira no Facebook, ele pegou 5 códigos penais, né, de 5 anos para trás, colocou um em cima do outro, né? E o de baixo, o mais antigo, era o mais fininho, vai aumentando, vai engrossando, vai engrossando. A inflação penal que a gente vive, né, ela se dá não só, né, pela a maior complexidade da sociedade. Né? Imagina, na nossa época de graduação, o direito ambiental estava começando, né? O direito de informática, o que é isso? Né?
Claro, a sociedade vai ficando cada vez mais complexa, né? As normas jurídicas, né, passam a seguir, mas a inflação penal se dá muito, né, principalmente por esse discurso populista, né, que se vende à população de que o direito penal vai resolver determinadas questões. Quando ele sozinho não resolve, né? Eu também não quero dizer que ele não possa, né, dentro de uma determinada política, né, ser útil. A gente não quer, né, que, por exemplo, em relação à pandemia, né, que se espalhe através dos aplicativos e da internet notícias que venham causar efetivamente danos, né, às pessoas. Né? A gente não quer que, por exemplo, se não provada até agora, né, ou se os organismos, institutos especializados, médicos, cientistas afirmam, né, que a cloroquina não tem, né, essa capacidade que se suspeitava, né, contra o vírus, e, pelo contrário, pode ter efeitos colaterais mortais, né, espalhar, né, que cloroquina cura o vírus, o que hoje é uma mentira, amanhã pode não ser, mas hoje é uma mentira, né, faz com que pessoas que efetivamente precisam comprar o medicamento para algumas doenças autoimunes não encontrem. Né? Aqui no Rio de Janeiro, no início da pandemia, o governo do estado mandou recolher as cloroquinas, né, do mercado. As pessoas que precisam desse medicamento ficaram desesperadas, né? E também, né, faz com que pessoas se automediquem, né, e às vezes não morra do vírus, morra daquilo que ela acha, né, falsamente que é um antídoto. Então, eu não estou dizendo que o direito penal não pode ser útil em relação a isso. Agora, né, não vamos cair mais uma vez, se o direito penal, né, sozinho resolvesse uma questão, né, o Rio de Janeiro e o Brasil já estariam muito menos violentos e com menos criminalidade de 1990 para cá. Né, porque de 1990 para cá a lei penal só endurece, tirando uma questão pontual ou outra, né, ela, de forma muito majoritária, ela só endurece. Né? Então, tenta-se usar o direito penal como a solução mágica, como a cloroquina, né? Quando os efeitos colaterais acabam sendo o contrário, porque quando ele é aplicado de forma isolada, né, ele não tem aquele efeito esperado. Então, a minha visão, né, não é exatamente de excluir o direito penal, mas que ele seja aplicado, né, junto de outras propostas, outros projetos, né, outras soluções. Então, como eu estava dizendo no início, né, ninguém quer fake news, né, ninguém quer que qualquer pessoa, né, muito menos quem exerça cargo público, muito menos quem exerça cargo público de alto escalão, muito menos quem exerça cargo público, né, do mais alto escalão da República, espalhe notícias falsas. Né? Às vezes a própria rede social tem que cuidar disso e bloquear a postagem, como já aconteceu com Donald Trump, como já aconteceu com o Messias aqui no Brasil. Né? Ninguém quer isso. Agora, se for criminalizar por criminalizar, né, sem nada junto, né, não vai funcionar conforme as pessoas acham, né, que funciona. Né? Eu acho fundamental a questão cultural. Né? Eu costumo dizer, Júlio, você já deve ter ouvido isso de mim, né, que a nossa geração não usava cinto de segurança. Né? No início ela passou a usar porque dava multa. Né? Na Uruguaiana, que é um centro de venda informal, né, um camelódromo aqui no Rio de Janeiro, passaram a vender camisa do Vasco sem o escudo e o brasão, porque as pessoas que não queriam usar cinto, para não serem multadas, punham aquela camisa branca com a faixa preta, o guarda achava que estava de cinto e não multava. Então as pessoas começaram, da nossa geração, a usar cinto, porque dava uma multa pesada. Né? Mas com o tempo, vieram muitas campanhas de conscientização da importância do cinto de segurança para você, né, para o seu filho, e as pessoas foram, né, tomando a consciência disso. As gerações seguintes, as nossas, né, foram tomando consciência disso. Hoje em dia, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, eu nunca mais vi ouvir falar, anos que eu não ouço falar sobre multa por estar sem cinto de segurança, e a nossa geração automaticamente põe o cinto. Precisou criminalizar a conduta? Nem poderia, né? Nem poderia. O princípio da ofensividade, né? Mas esse nem poderia é sempre relativo, porque aí também no mesmo raciocínio, né? Falando muito superficialmente, a posse legal de droga,
também só faz mal à própria pessoa, né? Mas precisou criminalizar a conduta? Não, não precisou. Bastou o quê? Uma ameaça de sanção administrativa, mas, sobretudo, as campanhas de conscientização, né? Isso mudou a cultura em relação ao assunto, né? Isso mudou uma cultura de trânsito. Nós, da nossa geração, a gente pegou, né, essa passagem, essa transformação, né? Então, nesse sentido, a simples sanção administrativa da multa foi suficiente, por um lado, mas sem a conscientização, a nossa geração estaria sem usar cinto até hoje, tranquilamente. E comprando a camisa do Vasco falsa, na Uruguaiana, né? Sem a conscientização não iria funcionar, né? Então, eu acho que já se toma, né, medidas de conscientização em relação a fake news de um tempo para cá, né? Eu acho muito, muito produtivo quando os próprios veículos de imprensa, né, e há grandes veículos de imprensa que dedicam parte dos seus sites e noticiários para verificar, checar, né, informações que rolam, né, pela internet. Acho que isso faz parte de uma campanha, mas, sobretudo, dar ênfase às consequências maléficas de uma propagação de uma fake news, né? Outro dia eu estava vendo uma matéria, né, eu peguei no meio, mas relembrando o caso no litoral paulista, né, da propagação de que uma mulher seria metida com magia negra e matava crianças, e começou a se propagar que era determinada pessoa, determinada mulher que morava, né, em tal localidade. Ela foi morta a pancadas na Bruxa do rua. Guarujá, não era? Que ficou famoso o caso. Para quem quer pesquisar na internet, perfeito. Bruxa do Guarujá. Aí vai achar a história. Bruxa. Perfeito, exatamente. Ela foi morta a pancada no meio da rua. E filmaram se vangloriando da vingança. Olha até o que uma fake news pode fazer. Eu usei o exemplo da cloroquina porque a cloroquina tem os efeitos colaterais. Pode ser que amanhã, né, se comprove que em determinada dosagem, mas hoje é de muita irresponsabilidade propagar isso, né? Você pensar o presidente, bom, aí é uma outra questão, né? Quais são os objetivos, por quê, etc. Aí já é uma outra questão. Então, dependendo, né, daquilo que acontecer com a propagação da notícia falsa, dependendo das circunstâncias, a conduta já é criminalizada, né? O que se pretende agora é o princípio da especialidade, né? É não deixar dúvida, é fazer aquela adequação típica certeira, né? Em que a pessoa que... eu não conheço o projeto, mas eu imagino até uma modalidade culposa, né? Em que o sujeito deveria saber, né, ser falsa notícia ou não tomou o cuidado, né, de verificar, né? Daí seria a inobservância do dever de cuidado, né? E cometer um crime culposo ou doloso quando passou, né, com a intenção. É lógico que é uma conduta hiperreprovável. Agora, se ela vier sozinha, isolada, não vai funcionar. Você acompanha, claro, a quantas anda o STF, né, atuando como corte criminal de primeira instância, né? A gente se acostumou a ver isso desde o mensalão, né? Até então era assim, já aconteceu e tal, mas era um evento raríssimo, né? E com processos que não envolviam nem a quantidade de pessoas, nem a complexidade do caso e nem de perto o impacto político e social que as últimas atuações do STF têm tido, né? A mais recente tem um inquérito, né, que foi instaurado pelo próprio presidente do STF para avaliar ataques à corte. Tem uma baita discussão sobre se poderia ou não ter feito isso, em podendo, se poderia ter feito do jeito que fez, sem distribuição para um juiz que acompanha o inquérito, sem Ministério Público, enfim, é para lá de esquisito tudo isso lá. E tem também, não é? E tem também o caso Moro, né? Que sai do governo acusando o presidente
de tentar aparelhar a Polícia Federal. Isso tem outro nome, né? Assim, corromper a Polícia Federal, porque as pessoas pensam corrupção como dar grana, né? Alguma coisa né, que dê dinheiro no bolso de alguém, dinheiro público no bolso de alguém. Mas corrupção é você destruir uma organização, é você minar uma ordem qualquer, né? É você quebrar uma máquina, é corromper uma máquina, por exemplo. Então, você tentar fazer com que a Polícia Federal atue de maneira incompatível com a finalidade dela, com o propósito, os porquês da sua existência, é corromper a Polícia Federal, né? Então, é essa acusação. E a discussão foi pautada por um troço que, a rigor, virou uma fake news. Ainda que os fatos narrados pela imprensa não tenha nada falso, né? É tudo fato verdadeiro, que anuncia que, eu não lembro quem foi que pediu, foram alguns deputados, né, sugeriram na investigação sobre o aparelhamento da Polícia Federal que fosse requisitado o telefone celular do presidente da República. O juiz que acompanha esse processo, que é Celso de Mello, né, o ministro, ele deu um despacho absolutamente banal, né, que acontece com regularidade, com frequência, em qualquer tipo de inquérito nessas circunstâncias, em que uma prova ou uma possível prova, né, ou a indicação de um local de prova vai parar nas mãos de um juiz, o juiz dá uma canetada dizendo: ó, MP, chegou isso aí, a bola é sua, toma, né? Só passou para frente, ele cumpriu o papel dele, né? Naquele momento ele não podia nem negar, nem autorizar absolutamente nada sem ouvir o MP, né? E foi só o que ele fez. A notícia foi: ministro Celso de Mello dá andamento a pedido de... Quem lê a manchete e não lê a notícia, que é o que acontece com quase todo mundo no país, é um volume de informação tão grande que as pessoas ficam satisfeitas só com a manchete. A impressão que tiveram é que o ministro do STF estava querendo pegar o telefone, que isso nasceu da telha dele, que ele quis e tal. Vai para o MP diz: não precisa não, ele vai... então, não vai ter pedido nenhum de telefone, enfim. Isso tudo são despachos tediosos de processo, mas que geraram um bafafá, uma celeuma, uma saia justa, carta de general para lá, Forças Armadas tendo que se explicar depois. Ou seja, o país não aguenta o tranco de um despacho besta, de um despacho regular, de um despacho que não tem nada de excepcional, sabe? A coisa está tão histérica. O que eu quero dizer com isso tudo, né? Sabe qual é meu medo? É que, no meio de tanta incerteza, no meio de tanta histeria, se acentue ainda mais um processo de botar os pés pelas mãos na aplicação do direito. Sabe? De você atropelar a regra processual para atingir um fim maior, tipo o fim sacrossanto de combate à corrupção, e aí você atropela os meios e faz aquele maquiavelismo raso de que os fins justificam os meios. Frase que eu chamo de raso porque Maquiavel nunca disse isso. Mas, enfim, mas foi popularizado desse jeito, né? Que é muito perigoso, sabe? É muito perigoso. Eu acho que esse é um medo de uma corrupção do sistema que não vem de fora, vem de dentro, né, do sistema jurídico. E um excelente exemplo disso é a própria existência desse inquérito das fake news, né? Então, primeiro deixar bem claro o seguinte: eu não tenho, pelo contrário, qualquer apreço à indústria das fake news, né, que vem de determinados... Bom, a princípio, pelas investigações, né, viriam de determinados empresários, né, e que serve tão mal ao país, né? Não, pelo contrário, eu tenho, pessoalmente, né, eu tenho repúdio, né, pela conduta dessas figuras, né, e até pelas próprias figuras, né? Eu quero me referir ao aspecto jurídico desse inquérito, que é baseado num dispositivo do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, né, e que cria, né, uma hipótese de instauração de um inquérito policial especial ou específico, caso ocorra um crime nas dependências do Supremo Tribunal Federal envolvendo algum dos seus ministros, né? Primeiro que, em relação às fake news, não é mais ou menos o que acontece. É discutível, né, se isso poderia ser aplicado ou não, né? Como o Supremo é aquele que sempre pode errar por último,
a decisão foi que sim. Né? Agora, o que afronta a legalidade processual, né? O nosso sistema constitucional, né? Penal ou processual penal, né? É que a gente tem. Né? Você falou da distribuição, foi uma distribuição dirigida, né? A determinado ministro, não foi livre distribuição, sorteio. Né? E segundo, mais importante, é o inquérito em que o judiciário, na pessoa de um ministro, investiga, né? E é esse mesmo judiciário que futuramente pode julgar, havendo acusação pública. Né? Ao longo do mandato do atual Procurador-Geral da República, né, presume-se que não haverá, né, mas também o inquérito não é arquivado. Né? O inquérito permanece. Tá? Isso afronta totalmente o nosso sistema processual penal, né, em que, via de regra, quem investiga a autoridade policial, o delegado de polícia, né, falei via de regra porque há exceções em que o Ministério Público também pode investigar. Né? Hoje, né, o consagrado poder investigativo do Ministério Público, que tanto se debateu durante tanto tempo, né, acabou reconhecido num rol taxativo mais amplo. Né? Então, quem acusa é o Ministério Público, às vezes o próprio Ministério Público também investiga. Né? Agora, jamais o Judiciário. Né? E essa questão das manchetes, que eu vou voltar daqui a pouco, Júlio, ela é muito importante, porque quando a gente fala assim, o inquérito do STJ, que investiga o governador Witzel, não. Eu já falei algumas vezes para amigos meus da imprensa. Né? Não. Aquele inquérito tem um controle jurisdicional do STJ por conta do foro privilegiado, foro especial por prerrogativa de função, né? Porque o judiciário acompanha o inquérito quando, para fins de investigação policial, né, o delegado ou o Ministério Público julga pertinente a suspensão temporária e provisória de algum direito e garantia fundamental do artigo 5º. Né? Então, o direito à privacidade, à intimidade, ele é suspendido, né, em prol de uma investigação criminal pelo Poder Judiciário, no âmbito daquele inquérito, que é presidido pela delegada, pelo delegado de polícia. Né? Então, o Judiciário ele realiza um controle jurisdicional daquele inquérito em relação a essas determinadas condutas investigativas que só podem se dar com autorização do Judiciário, né? Porque faz parte dos direitos e garantias fundamentais. Né? O sigilo das telecomunicações, né? O sigilo bancário, o sigilo fiscal, enfim, uma série, né, de garantias da pessoa humana do nosso querido artigo 5º, né, que podem ser excepcionados para fim de investigação ou instrução criminal, conforme a própria Constituição diz. Então, o inquérito não é do STJ. Né? O inquérito é da polícia. Né? O STJ é que permite ou não determinadas condutas investigativas. Né? Nesse caso do inquérito das fake news, não. O futuro órgão julgador é o órgão investigativo. Né? E aí entra o que você falou. Né? O que hoje poderia me servir, né? Porque eu acho as consequências dos atos investigativos politicamente ótimas, né? Amanhã pode se virar contra mim. E quantas vezes a gente não viu isso acontecer? Né? A gente vê agora, é chato falar, mas a gente vê agora, né, a defesa do Moro cumprindo com o seu papel, mas falando em nome, né, do investigado e noticiante ao mesmo tempo, Sérgio Moro, que não está tendo pleno acesso aos autos, né? Enfim, e tantos exemplos. Né? Hoje mesmo eu vi uma matéria em que um determinado juiz federal aqui no Rio de Janeiro, né, que é conhecido por ter sido amigo do governador e ser até hoje amigo do presidente, há uma semana antes do segundo turno das últimas eleições, né, quebrou o sigilo de determinada delação, que no fim se mostrou sem qualquer fundamento, que prejudicava, né, um dos candidatos e beneficiava o atual governador. Né? E aí você vê hoje, né, um governador que teve uma busca e apreensão, né, em pleno palácio de governo, em plena residência oficial,
né, existe e pairam dúvidas se havia fundamento para isso. Né, pairam dúvidas se o ministro do STJ julgou, né, de maneira equilibrada, ou até se não foi levado a erro. Né? Então, essas exceções jurídicas que a gente viu acontecer muito, principalmente desde o início da Lava Jato, podem servir bastante para a gente, hoje, né, aplaudir. Né? Mas quanta gente que aplaudiu no dia seguinte estava atacando pedra. Né? A gente tem exemplos até no Twitter recentemente, frutos dessa busca e apreensão do inquérito das fake news, né? Aquela tal da Sarah Winter, que na verdade é Sara da Silva, mas gostam de sobrenomes estrangeiros, né? Não é da Silva, é outro sobrenome qualquer, mas no dia anterior batendo palmas para a Polícia Federal por conta da operação do Itzel lá, e no dia seguinte dizendo que era uma ditadura, um absurdo. Né? Apreenderam o celular do governador no dia anterior e ela foi bater palma. No dia seguinte, olha, absurdo, apreenderam o meu celular, entraram na minha casa. Tal. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Né? E não só por uma questão de coerência, mas por uma questão de consequência também. Né? Hoje eu posso aplaudir o resultado e a existência desse inquérito, né? E amanhã existir um inquérito que eu acho um absurdo, sob o ponto de vista até político, presidido pelo próprio judiciário. Olha que perigo isso. Agora, eu falei que ia voltar no final, Júlio, sobre as manchetes. Né? Você, no início você falou que a OMP deu andamento a questão das manchetes, né? É realmente uma questão absolutamente fantástica. Né? Uhum. A gente sabe que a mídia vive de reação humana, né? Então, se fosse ministro, quero ouvir o Ministério Público. Não, vende muito mais, deu andamento. Então, não estou nem entrando na seara de eventual intenção de política, ou, enfim, ou parcialidade. Não, eu estou falando da intenção de vender a notícia. Né? E essa intenção de vender a notícia causa justamente isso que você falou. A manchete correta não seria essa. Né? Mas dar andamento ao MP opinou contra, ok, nega o pedido, acabou o assunto. Nesse inteirinho, o que aconteceu por conta dessas manchetes? Né? Tocando no outro assunto aqui, requentando outro assunto que teve na pauta há algum tempo, emendando nessa discussão, né, era do juiz de garantias, né? Enfim, tá aí a lei e tudo, mas sem efeito por causa do Supremo, né? Ele represou, então talvez até que todo mundo esqueça disso, né? Mas você acha? Eu acho uma boa o juiz de garantias, entendendo o juiz de garantias como algo que possa realizar o princípio de que quem acompanha a investigação não julga. E quem julga, julga algo que ele, ainda que indiretamente, não tenha investigado, entre aspas. Né? Por aí eu acho muito bom. Né? Eu acho um princípio muito legal. O que você acha do juiz de garantias? Eu acho que, veja, em relação à imparcialidade do juízo, né, do órgão julgador, do órgão futuro, eu acho que é o correto. Né? Tanto que vários países adotam esse sistema. Tá? Agora, ao mesmo tempo, né, eu vejo o meio jurídico criminal depositando nesse instituto esperanças de um resultado que eu tenho sérias dúvidas de que vai acontecer. Tá? Havendo uma especialização do judiciário, né, ou seja, juízes de garantia, né, que se especializem no assunto, aquele que eu falei agora há pouco, né, quais situações que os direitos e garantias fundamentais devem ser excepcionados em prol de uma investigação criminal. Né? E aplicando isso com extremo equilíbrio, né? Nesses outros países que já têm esse sistema há muito tempo, né, existe toda uma formação para isso. Então, você tem juízes bem criteriosos. Né? No nosso, não. No nosso, vai levar um tempo para serem criados os juízos de garantia, enquanto isso vai ser um revezamento entre vários. Né? E o resultado que se está esperando disso, né, eu temo que demore muito a acontecer, e se realmente vai acontecer. Tá? Uma coisa curiosa, Júlio, em relação ao juízo de garantia,
que eu não posso deixar de falar, né, foi um dos poucos da Lei 13.964, o pacote anticrime, em vigor desde o semestre passado, né, o segundo semestre de 2019, né, foi um dos poucos pontos, né, garantistas, né, que não foram vetados pelo presidente da República. Né. E tem uma coisa interessante, né? Todos os pontos garantistas que não foram vetados pelo presidente da República favorecem a família dele, de uma forma ou de outra. Né? Aqui a investigação que pesa sobre o ex-deputado federal, né, e atual senador eleito aqui pelo Rio de Janeiro, filho do presidente, né, ele tem hoje como controle jurisdicional, né, um juiz da primeira instância tido como um dos mais duros, do ponto de vista penal. Tá? Entrando a norma processual que se aplica a qualquer momento, esse juiz, oferecida e recebida a denúncia por ele, ele tem que declinar a competência para outro, porque ele foi o juiz de garantia. Sai o julgamento da mão dele. Né? O juiz tido como talvez o mais, né, duro da primeira instância. Tá? Então, tem essas questões aí que agora, né, o ex-ministro da Justiça está... Ele não falou especificamente sobre isso. Para mim foi claro. Agora, como é que não foi objeto de... lógico. Né? Mas outras questões, né, que foram vetadas e que não foram vetadas por conta aí de uma advocacia administrativa. Né? Enfim, o que é extremamente lamentável. Né? Só para... Quando você falava, eu lembrei de um exemplo. Essa coisa de ter que capacitar juízes para atuarem como juiz de garantias, que leva tempo e tal. Eu estou lembrando do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O famoso ECA. O ECA é de 90, né? 1990, tem 30 anos, né? E é quando a nossa geração estava entrando na graduação. Então deu tempo de nós começarmos a estudar, a nossa geração, né? Juristas aí que estão todos essa altura do campeonato, todo mundo na sua carreira, bem na carreira, alguns já são chefes de órgãos públicos quando estão em órgãos públicos, enfim, né, já chegou nessa fase. Né? Algo começou a estar na graduação. Pois bem, o que eu vi muito no tempo em que eu passei na Secretaria de Direitos Humanos e a gente acompanhava a socioeducação, né? Até muito pouco tempo era comum você pegar o juiz da área criminal e colocar na vara de infância como se uma fosse extensão da outra. Quando os princípios de aplicação da lei penal são completamente diferentes dos princípios de aplicação, né, da norma protetiva de criança né, e adolescente. E tem 30 anos, já, quer dizer, 30 anos não deu para a galera aprender esse negócio ainda, sabe? E cai no concurso, cara, sabe? E caía na prova de graduação desse cara, quando ele virou juiz, sabe? Para você ver o quanto é lenta essa adaptação. Aqui no Estado foi um avanço enorme quando você conseguiu, de certa forma, profissionalizar os juízes que atuam com infância e juventude. Uhum. Pelo menos na capital, foi um trabalho dos juízes mesmo, daqueles mais dedicados e tal, treinando os colegas, a escola de magistratura ajudou muito. Hoje um juiz não vai, pelo menos aqui na região metropolitana, onde está mais da metade da população, um juiz não vai para uma vara dessa sem uma capacitação específica, e mais do que isso, ele é acompanhado por um juiz mais antigo, né? E que realmente entende, por um desembargador que é responsável pela área e tudo, então tem uma vigilância para ver se o cara está trabalhando direito, né? Mas tem 30 anos, você imagina com um troço que veio ontem, né? Então direito, às vezes é que nem um transatlântico, né? Um navio cargueiro enorme, você vira o leme agora, mas até o navio começar a fazer curva, olha, demora. Demora, mas essa questão da infância e juventude aqui no Rio é igualzinho. Né? É igualzinho. É o que eu brinco, costumo dizer, é o mal da primeira instância. Né? O judiciário não né, seja estadual, seja federal, não é um dos poderes, né, que mais carece de verba e orçamento. Né? A gente sabe disso, basta ir a qualquer solenidade
do judiciário, né? E pouco se investe na primeira instância, né? Investe muito, né, na estrutura das segundas instâncias para cima, né? Quem vai, enfim, a estrutura aqui no Rio de Janeiro da segunda instância é uma estrutura excelente, né? Quem vai pela primeira vez, por exemplo, ao STJ, é algo absurdamente suntuoso, né? Enfim, e tudo mais que existe em relação às segundas instâncias e como a primeira instância é tão relegada, né? E a primeira prestação jurisdicional é da primeira instância, né? Então, a gente tem sempre que defender, né? E isso, eu acho que a OAB deveria estar cada vez mais atenta a isso. Ela é atenta a isso, ela reivindica, eu mesmo participei, né, quando fui da OAB daqui do Rio, em projetos em relação a isso. Agora, tem que pressionar o judiciário a investir cada vez mais na primeira instância, porque o judiciário ele tem uma tendência, né, a relegar, né, a primeira instância quando é o mais importante, né? É aquilo que está mais próximo da população, né? Então, acontece esse tipo de coisa. Outro exemplo, Júlio, quanto tempo, né, em 1995, a Lei 9.099, né, quanto tempo os juízes de primeira instância de vara criminal comum ficaram acumulando funções do juizado, né? Quanto tempo que eles ficaram fazendo audiência de conciliação, às vezes o promotor fazendo, até terem os conciliadores, que não é carreira jurídica até hoje, é um trabalho voluntário. Aqui no Rio existia um projeto de lei na LERJ, que, claro, com a crise toda, parou já há anos, né, para tornar a carreira do judiciário. E a gente tem da vara de infância e juventude, do juiz, a gente tem vários exemplos disso. Então, os juízes de garantia, eles certamente vão ficar muito mais tempo que a lei determina, a eficácia dela está suspensa pelo ministro Fux, mas mesmo que exista aí um tempo para que o judiciário possa se adaptar, vai ficar muito mais tempo, vai ficar um rodízio entre juízes, e aí não vai ter esse efeito. Não vai ter esse efeito. Né? Não vai ter, pelo menos a curto e médio prazo. Né? A minha crítica aos meus colegas é que eles depositam uma esperança muito grande até a longo prazo. E eu tenho sérias dúvidas se isso vai acontecer a longo prazo, muito por conta disso. Né? Muito por conta da falta dessa visão da importância de investimento, né, na primeira instância. Agora, sem sombra de dúvida, né, assim, academicamente, né, ou teoricamente, né, seria o correto para não ferir o princípio da imparcialidade do órgão julgador, né, sem sombra de dúvida. Bacana, estava desligado o microfone. Bacana. Pô, Breno, queria te agradecer aí, ter topado esse convite, participar dessa doideira. Sei que é difícil, você tem filho pequeno também, é que nem aqui em casa. Arrumar uma horinha para gravar não é fácil, tendo que dar aula ainda, né? Mas, pô, obrigado, valeu aí por essa contribuição aí com esse projeto da universidade. Obrigado mesmo. Júlio, querido, eu que agradeço. Tenho te acompanhado aí, sempre te acompanhei. Você tem feito entrevistas maravilhosas. Parabéns aí pelo empenho. E obrigado a você, querido. Fique firme e fique bem aí em Vitória. Valeu.